cara. Bom dia e sejam bem-vindos ao LídiaCast. No dia de hoje nós estamos com uma entrevistada mais do que especial, né? Que está dentro do nosso coração, a professora Daniela. Então, se apresenta aí pra gente. Se fala assim. Lá, hein? Oi pessoal, sou a professora Daniela, professora de arte do ensino médio e do ensino fundamental aqui no Lídia Kids Moreira. Eu sou uma professora que estou aqui desde que a escola inaugurou, né? Eu tenho uma passagem aqui que faz parte da minha história. Então, e com a ajuda dos nossos alunos agora em comemoração dos 25 anos, a gente está idealizando esse projeto, né? Com o pessoal do terceiro ano, que vai trabalhar com toda essa questão do evento musical e como a gente vai fazer a divulgação dos 25, né? Então, nada mais justo que os alunos do terceiro ano começar esse projeto. Graças a Daniela que a gente está fazendo esse projetão totalmente aqui do podcast. E vou apresentar todo mundo aqui, eu, Guilherme, do terceiro B, todos aqui são do terceiro B, já para adiantar, Miguel. Eu sou o Miguel. Aqui eu, Eric e a Letícia. E aqui a professora Daniela, né? A gente tem os nossos câmeras também que estão gravando todo esse. Parabéns aí a todos. A gente agradece aos nossos grandes cameramen aí, que a gente não pode negar. Os verdadeiros heróis são vocês. Os verdadeiros protagonistas e que estão fazendo isso acontecer são vocês aí. Dá um oi aí pra Thalita, que eu não posso ver. A gente agradece também a direção, o Anderson e a vice-diretora também por ter proporcionado essa oportunidade da gente estar fazendo isso. Então, vamos às perguntas, né? Agora vamos começar os babados, que é o que a gente Vamos quer nesse podcast. Eu quero história aqui. Então, professora, uma curiosidade que eu tenho é como que você chegou nessa escola? Porque estavam lá a construção, estava a inauguração, mas aí como foi seu convite para trabalhar aqui? Então, na verdade, a minha história, assim, eu já venho meus pais são educadores, né? Meu pai, Erasmo, e minha mãe, Divani, eles são educadores. Meu pai é professor de português e inglês, aposentado. Minha mãe também professora de inglês e português, aposentada. Então, desde a minha infância, eu já estava envolvida, né, nessa questão de estar com os professores. Inclusive, eles me deram aula. E aí, meu pai sempre me cobrava, ia nas minhas reuniões na escola, né? Então, ele era super rígido. Só que assim, eu na minha cabeça não passava por fato de ser professora, né? Então eu sempre gostei de arte, né? Então eu sempre fui envolvida com essa linguagem artística. Então desde pequena eu gostava de desenhar, né? Então eu me via assim, passava noites e noites em cima da minha cama desenhando, fazia desenho, história em quadrinho. Naquela época não era impressão, né? A gente fazia e tirava xerox e eu vendia na escola meus gibis. E eu gostava, sempre fui uma pessoa que gostei de desenhar. E aí, e o meu irmão, ele fazia uma escola técnica de edificações, né? Então, qual que é a câmera que eu tenho que olhar, gente? Essa aqui, ó. Essa é famosa por um dia. Aí o que aconteceu? Meu irmão fazia escola técnica de edificações. E assim, eu sempre via ele sentado na frente da prancheta fazendo projetos de casa por dentro. Então, como eu sempre gostava de desenhar detalhes, casa, por dentro, ambientes, e aí eu fui observando, né, que eu estava indo para essa área da arte. Isso antes, na época do ensino fundamental, que antigamente era da 5ª série à 8ª série, eu tinha um grupo de amigas e todas já sabiam o que queria ser, né, fazer de faculdade. O que eu vou ser quando crescer? Então elas falavam, eu quero ser médica, eu quero ser dentista. Eu só falava assim, eu quero alguma coisa voltada para arte, né? Então aí quando eu fiz essa parte que eu via o meu irmão, eu falei, eu vou fazer arquitetura, né? Aí eu fiz arquitetura. E nesse período da arquitetura, no 2º ano, quem era estudante de arquitetura já podia dar aula, né? Era um caráter excepcional que eles falavam, estudantes já podiam dar aula. E aí meu pai um dia chegou em casa e falou assim, Daniela, você não quer dar aula? Eu falei, eu dar aula? Vamos lá dar aula, até sempre professor faltando, né? Os alunos ficam sempre em aula vaga. Eu falei, mas como que funciona? Você vai ser substituta no começo, eventual, né?
E você começa trabalhando temas específicos, não dentro da arte, mas você pode trabalhar temas gerais, né? Falei, ai pai, eu não sei se eu vou conseguir, né? Aí ele falou, não, vamos lá, você faz seu cadastro. Aí eu fiz meu cadastro direitinho, participei das atribuições. E aí chegou nos primeiros, aqui à noite, né? Como era o Lídia, ele inaugurou em 97. E aí o meu pai veio, ele era vice-diretor de uma escola e ele foi convidado para vir, né, para essa escola. E aí passou um período aí que ele falou, você não quer conhecer a escola, dar aula? Aí eu cheguei aqui, era período na noite, né? E a escola bombava, 18 salas lotadas, né? A sala lotada. De noite, meu Deus. À noite. Aí eu cheguei aqui, aquela sensação, sabe quando você vai pra escola, o teu pai deixa você na porta da escola e você tem que entrar sozinho com a mochilinha? Eu me senti assim, tipo, eu abri a sala, aquela sala cheia. Aí eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir? E aí, conforme o tempo foi passando, né, eu fui ficando menos tímida, né, aí eu fui conseguindo dominar a sala, mas no começo foi bem, assim, tímido, né. Como você falou que você começou professora eventual, em que momento você é professor efetivo? Ah, então, aí eu comecei esse período eventual, então, aí eu me formei em arquitetura. Quando eu me formei em arquitetura, eu comecei arte, né, aí eu fiz arte. Quando eu me formei em arte, eu já pegava aula de arte. Só que aí eu passei no concurso em 2004 e aí eu me efetivei. Só que eu me efetivei numa escola de 1º ao 5º ano, que era ciclo 1, né? Que era crianças de 1º ao 5º ano. E aí, só que assim, nesse período eu passei em várias escolas, né? Aqui em Guarulhos, né? Eu fui longe. No começo da carreira eu fui longe, né? Não fiquei aqui direto. Só que aí, nesse período, quando teve uma remoção, tinha uma vaga no Lídia. Aí eu falei, vou voltar, né? Pra onde tudo começou. E assim, no Lídia, né, seu pai era o diretor, né, foi o primeiro. Foi o primeiro diretor. Como é a sensação de ser filho do diretor? Dando aula, é um negócio real. Olha, a gente fala que, né, as nossas conquistas e os nossos méritos nós conseguimos, né? Assim, o fato dele ser meu pai, ele me incentivou bastante, mas assim, eu era muito assim pressionada por ele, né, para não fazer nada errado, né? Porque querendo ou não, a gente é sempre visto, né, com outros olhos. Mas ele, minha mãe, a Divania, que era coordenadora, a Rosalina também, eles foram bem incentivadores. E nesses anos, assim, tem alguma sala, alguma que você pegou e falou, mano, vai dar, vai, sabe? Você chegou você sabe, você passou a mão na cabeça e falou, cara, o que eu tô fazendo aqui? Engraçado que se eu for contar pra vocês, hoje eles estão no 2º ano do ensino médio. Já eu quero Eles eram na época o 7º, 8º ano, acho que era o 8º. E hoje são o 2º? Eu peguei 7º, 8º e 9º. Nossa, foi uma coisa assim que a gente era amor e ódio. Porque a gente tinha uma coisa assim, que esse período do ensino fundamental 2, que eu costumo dizer que do 6º, 7º e 8º é o período da transição dos alunos, né? Então eles ficam assim, como posso dizer, são impacientes, não ficam quietos, né? Então toda vez que eu entrava na sala tinha um atrito, né? Então era coisa assim, parece que eles faziam pra me irritar, e quanto mais eles faziam, né, criava essa rixa. Tanto é que nessas, né, começou essa questão dos memes. Eu fiz um vídeo descontraído no final de semana. Quando eu entrei na segunda-feira, o meu meme tava geral. Ganhei um monte de seguidores por causa desse meme. Por causa daquela, tô nem aí. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Esses alunos fizeram, nossa, e gravaram, e fizeram. Aí a gente começou a ter uma relação melhor, né? Mas hoje, olha como que é engraçado, né? Hoje a gente tá no 2º ano, como eles amadureceram. Hoje eu tenho uma relação maravilhosa com eles. Qual o 2º ano? Só pra gente captar aí. Não, eles se desmembraram, né? Porque agora como é itinerário, mas assim, posso dizer que alguns alunos, a Raíssa,
né? O pessoal, não lembro de todo mundo. Tem os meninos também que saíram, teve alguns que já saíram. Mas a Raíssa, que hoje ela também é super parceira hoje, mas antigamente eu e ela, nossa. Tá vendo, Raíssa? E eu falo pra ela, você não gostava de mim. Professora, você pegava muito no nosso pé. Eu não conheço, mas Tá na mesa. tá mesmo. Nem conheço, mas todo mundo Não, mas hoje a Raíssa Mas assim, ela é você super parceira. teve que fazer uma dinâmica diferente ou foi mais a base da conversa? Foi Não, era diálogo assim, em cima de diálogo. Eu tentava trazer eles pra mim, mas assim, no começo foi difícil. Mas no fim das contas. Não, sim, até o que bom é importa agora. Mas se foi na base da pancada, nos bastidores ela vai falar. Não, eu tive vontade de chorar, mas assim, não. Chorar, mas com raiva. Meus anjinhos, como diz uma professora minha da época de escola, meus anjinhos do pântano, né? E assim, professora, como que foi a sua participação nos projetos da escola? Como o professor Daniel falou, ele esteve à frente, né, de vários projetos da escola, e você, como professora de artes, eu tenho certeza que teve. Nós sabemos que você adora um projeto. Tanto é que a gente está fazendo esse projeto. Então, na verdade, assim, olha que engraçado, são 10 anos direitinho, né? Eu comecei com um trabalho super bacana na época de 2010, 2011. A gente começou com um projeto do Flash Mob, né? Sempre com o terceiro ano. A gente fez um projeto do Flash Mob e na hora aqui quando o anfiteatro era um pouco maior, a gente fez a ideia de, no meio do intervalo, todo mundo está distraído, curtindo o seu intervalo e de repente começava a música e ia desencadeando outra música, a remixagem, e aí fez que toda a turma do terceiro ano foi dançando, né? E foi muito legal, porque pegou todo mundo desprevenido. E aí, a partir desse período, acho que foi 2010, aí essa turma que eu já tava com eles desde o nono e tal, a gente foi tendo uma relação super legal, tanto é que hoje eles são meus amigos hoje. E aí eu falei, vamos dar continuidade, né? Então foi aí que nós fizemos 2 vídeos, né? Do terceiro A, I Wanna Rock, com o Digão, né? Que ele hoje é o meu parceiro, ele inclusive... Salve aí, Digão. Eu acho legal, Você sempre tá dando Digão, eu sei. o Digão. E o terceiro B, que foi o Calm Maybe, né? Que a gente fez um vídeo de retrospectiva do ano inteiro deles, né? Então foi muito legal e assim... E o legal é que quando foi o final de todo o projeto, eu trouxe as 2 turmas aqui na sala, mas era um chororô, porque todo mundo ficou emocionado, né? A gente, foi assim, aquela coisa que você vê que o trabalho foi recompensado, foi um período de um ano inteiro. E nós abraçamos, os professores participaram, a direção também participou, né? Teve alguns contratempos também, que do primeiro vídeo do terceiro A a gente teve que cortar, porque a gente fez a ideia era mesmo essa proposta de uma baderna na escola e depois eles mostrarem que eles melhoraram, só que teve denúncia, aí o pessoal da diretoria viu, só que aí o pessoal da diretoria ainda falou assim, nossa, se isso foi uma baderna, como você conseguiu controlar, né? Aí eles falaram, não vai dar nada, fica tranquilo, mas foi assim, a gente teve que tirar do ar. Olha. Só ficou o Calm Maybe, mas foram 2 projetos. Mas esses 2 projetos, como você mostrou pra gente na sala, né, então indiretamente inspirou a gente. E eu queria, infelizmente, ter visto o primeiro vídeo do terceiro ano lá. Não, mas eu mostro pra vocês. Inclusive. Como a gente vê, o terceiro B continua fazendo história. É lembrado do B, né? Bom demais pra ser verdade. Eu gosto. Uma pergunta que me veio quando eu estava entrevistando uma conversa com o professor Daniel. O professor Daniel elogiava muito essa escola na época que ele entrou, porque é uma escola realmente maravilhosa. Os professores da comunidade diziam que os pais dormiam para, né, colocar seus filhos na escola. Como foi essa evolução? Como vocês tiveram a ideia de como vocês administraram a escola? Porque seu pai ficou durante coisa, então possivelmente deve ter várias ideias que foram muito então, como eu havia dito, como o Daniel disse, né? Eles fizeram um projeto assim, gigantesco da escola. Inclusive era do projeto também do Pequeno Príncipe, que iniciou, eu só não me recordo o nome do projeto que eles fizeram,
Tanto é que muita gente queria estar trabalhando aqui, né? Então era uma correria, meus pais acordavam cedo, meus pais ficavam fora do período fazendo todo esse projeto para alcançar isso mesmo. Tanto é que o comercial do governo na época, ele era em horário nobre, né? Passava novela e o Lídia Kids aparecia, né? Só que nesse período, lembrando, eu não estava no Lídia, porque eu estava em outras escolas, por isso que eu retornei depois. Sim. Mas a gente via que era um trabalho árduo, era uma equipe maravilhosa, né? Muitos professores que foram embora, retornaram, alguns não estão mais com a gente, mas assim, foi uma grande equipe que fez parte. Professora, e o que significa o Lídia para você? Em todos esses anos que você está aqui, como é para você também ver a trajetória dos alunos? Porque você acompanhou pessoas entrando e saindo, e desde o começo, sexto até o terceiro. Olha, primeira palavra, crescimento, né? A questão de você ver o protagonismo, a evolução dos alunos, né? A questão dos alunos poderem evoluir, eles estarem mais independentes, né? Esse período que vocês começam a ter mais autonomia, então vocês são os próprios protagonistas, né? E é essa a ideia que a gente quer passar, que vocês lutem pela conquista de vocês lá fora, lembrando que vocês fizeram toda uma trajetória dentro do Lídia, né? Então eu acredito que vocês estão cada vez mais se aprimorando, né? Se tornando pessoas mais criativas, né? Tanto é que tá rolando aqui, né? Vocês, que eu só plantei a sementinha, né? Eu falei pra vocês, ó, vamos fazer um projeto que envolva a trajetória de vocês, e vocês que deram, né, essa ideia, que entrevista com os professores, né? Contar um pouco da história. Então é uma questão do conhecimento, tanto profissional, amor também na minha linguagem. Eu amo a linguagem, eu amo a arte, e eu quero passar um pouquinho para cada um, que seja qual linguagem, qual área de conhecimento vocês forem seguir. Eu só vou dar esse momento, não sei se vai ter uma pergunta, mas eu queria dizer, porque assim, eu sempre, pessoalmente, eu nunca tive afeição com artes, né? Eu nunca tive por N problemas, talvez pessoalmente, com professores que seja, mas você foi a professora que mais fez gostar de artes, né? Porque eu antes abominava, era tipo aquela que vou fazer qualquer coisa, mas de artes eu sempre não fazia, ou muito menos fazia de qualquer jeito, vamos dizer assim. Então eu desejo assim que você é uma ótima professora, que se você fique por o tempo que for necessário, porque você precisa ensinar as pessoas a gostar de uma matéria tão importante pra gente, porque o artes, por mais que eu não seja interessava muito, isso é muito importante. Então eu acho que você foi a melhor professora de arte que eu tive na minha vida. Obrigada! E realmente artes assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de desenho. Segue no Instagram lá, gente. Tem lá, o Instagram é cheio de desenho. Eu sempre gostei muito de artes, né? Meu pai desenhava, foi passando, eu também desenho. E assim, a professora de artes ensinou muita coisa. Nossa, foi surreal. Eu aprendi muita coisa com ela, mesmo você não sendo uns alunos nota 10, 8. Mas eu sempre gostei muito, sempre foi um lugar confortável, eu consigo me desenrolar muito fácil. Porque artes pra mim nunca foi só desenhar, sempre tem anatomia, tem um monte de coisa, envolve muita coisa, cenário, é um negócio complicado de você jogar pro papel, ou digital, você que faz digital também faz digital, eu vou ficar fazendo propaganda de mim mesmo. E tipo, a Daniela me salvou muito, muita coisa, degradê, a senhora passou uma aula de degradê que me ajudou muito a aperfeiçoar meu degradê pra caramba, o degradê é surreal, pela Daniela, e assim, é um negócio sensacional. Outra coisa que eu queria perguntar, nesses anos todos assim que a senhora passou aqui, tem alunos, a senhora falou, mas fora o Digão, tem outros alunos que você pode citar? Porque o Digão... Não, eu cito bastante eles porque foi a partir deles que a gente começou a fazer essa parte mais da tecnologia, né, da filmagem, da fotografia. E o Digão, ele se inspirou aqui no Lídia para ele fazer a profissão deles. Eu também tenho outros alunos que caíram para a área de conhecimento totalmente diferente, mas assim, eles tiraram essa parte da timidez e aí eles foram evoluindo, entendeu? Tanto é que se você vê o percurso de alguns alunos de 10 anos atrás, eles estão totalmente mudados, né? Porque a gente nunca fica da mesma maneira, a gente sempre vai mudando. Mas eu tenho um carinho enorme por todos os meus alunos.
Assim, eu não vou falar um preferido ou outro. Eu acho que a Só escola inteira. é a escola inteira. Eu acho que aqui é mãezona, né? Abraça todos. Então, eu amo cada um do seu jeitinho, que eu costumo dizer, a singularidade, né? Cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida. Então a gente tem que abraçar, né, ter empatia e acolher, né? Então essa é a nossa função como professor. E aí você estava falando do desenho, da arte. A arte a gente não pode limitar só pro desenho, né? A arte nós temos as 4 linguagens: teatro, música, dança e arte visual. E elas se complementam, né? Então por isso que a gente está nessa geração agora de tecnologia. Então eu acho que a evolução dos alunos, poder falar, poder se expressar, isso assim ganha o meu coração e vocês também, né? Vão melhorar na sua profissão, seja E qual assim, você for escolher. esses projetos que a senhora faz, pra mim, é muito, muito importante, principalmente isso. Por isso que eu até falei com eles, né? Eu que dei ideia do podcast, assim, que lógico, sem eles não ia fazer isso, montei uma equipe de ponta, como vocês podem ver. Mas essa é a ideia, às vezes vocês são os Peguei protagonistas, né? os alunos de destaque, que eu sabia cada um que ia fazer a diferença. E assim, eu tenho certeza que todos aqui vai ter um futuro incrível. Todo mundo aqui que tá nas câmeras, que tá aqui entrevistando. E eu tenho certeza que a gente vai ver esse vídeo, vai dar muita risada, vai chorar, vai falar, caralho, eu lá, meu Deus, nossa. Eu, quando fui mostrar pra vocês o vídeo dos anos anteriores, né? Jornal Lidional, Calm Me Maybe, I Wanna Rock, eu fiquei emocionada, né? Porque assim, passou um tempo, mas pra gente que tá aqui, a gente sabe da história. E essa é a ideia, a proposta que vocês daqui a 10 anos, vocês olham, vocês Exatamente, daqui 10 anos, 2032, ou até quando ele tiver 30 anos, eu quero que esse vídeo, o podcast esteja mostrado para as pessoas, porque foi um programa, pessoalmente, foi um trabalho incrível. Pra mim é surreal, foi um negócio que vai ficar marcado na história do Lígia, tenho certeza, que vai seguir em gerações. Eu quero muito que as pessoas vejam, eu já bem rico, tô brincando, eu bem com esse vídeo rolando. E agora, pelo que eu tô vendo, já tá dando nosso horário. E muito obrigado por participar, de verdade, foi incrível. Eu queria que a senhora resumisse o Lígia pra você em uma palavra, uma frase ou um conceito, qualquer coisa que a senhora queira dizer. Uma manobra de skate, não sei o que Olha, conhecimento e amor. Amor pela Lídia aqui, Moreira. E, mais uma vez, é assim que a gente vai encerrar esse Lídia Cast com... Eu quero todo mundo falando Lídia Cast no finalzinho, hein? Então vamos encerrar com Lídia Cast! Obrigado,